Essa história acontece na Austrália, uma ilha bem grande mas onde quase tudo que vive lá quer te matar ou te comer, ou os dois. Miyuki e Akito estão a explorar uma área florestal e o sinal de satélite está ruim e o Miyuki não consegue usar o GPS. Ele não quer admitir que está perdido. Eles discordam do caminho a seguir. Então, após uma discussão, resolvem seguir caminhos diferentes. Ela está preocupada quando e volta atrás dele quando ouve Kita gritar e ela corre desesperada para ajudar. Porém ali tem um buraco no chão e ela some da cena, caindo no mesmo buraco que ele caiu. Os dois agora estão na beira do que parece ser um lago subterrâneo e Akito está desacordado. Então Miyuki ouve um barulho como algo estivesse a deslocar-se na água. A cena corta em negro. Noutra cena, vemos agora outro casal de exploradores do perigo, Jennifer e Eric. Eles vão viajar com os amigos e o Eric está a acabar de pôr as coisas no carro enquanto Jennifer está bisbilhotando o telemóvel dele quando ele pergunta se viu o seu telefone dele, mas ela diz que não o viu. Noutra cena de sofá, Victor e Yolanda acabam de chegar e os quatro partem de viagem e logo param num bar para encontrar o último elemento do grupo de aventureiros do Buraco Proibido. O cara chamado é o Cash e foi ele quem escolheu o destino da viagem numa gruta quase totalmente inexplorada. Cash garante que ela não está em nenhum guia de viagem e por isso poucos lá estiveram e isto não agrada ao Victor. As duas raparigas estão ali sozinhas a conversar sobre os seus maridos e Jennifer revela as suas suspeitas de infidelidade. Yolanda conta que está grávida, mas ainda não disse nada ao Victor, pois ele não está confiante com um trajeto isolado e preferia que fosse um passeio. Cash explica que encontrou a gruta durante as buscas por um casal de turistas japoneses desaparecidos naquela trilha. Comentários maquiavélicos e inconsequentes só fazem piorar o receio de Victor naquela trilha. Yolanda fotografa um crocodilo e Jennifer também começa a preocupar-se com isso e pergunta se haveria mais desses gigantes devoradores de gente escondidos por ali. Para tranquilizar a todos, Cash mostra que trouxe uma arma, mas o seu jeito irresponsável de sacudir na cara das pessoas piora bastante o clima entre ele e os outros. Ao chegar ao destino, Eric mostra um alerta climático e Cash diz que não há problema nisso. Eles chegam diante de enorme buraco no chão e começam a vestir o equipamento de rapel. Eric é o primeiro a descer, pois tem mais experiência em montanhas. Victor e Yolanda são os próximos, deixando a Jennifer e Cash por último. Não há muito para ser visto lá dentro do buraco, mas esperam que cheguem às galerias subterrâneas ainda não descobertas por outros exploradores de cavernas. Yolanda encontra o que parece ser uma passagem estreita e, mais uma vez, Eric vai à frente. Enquanto isso, lá fora do buraco, o céu fecha de nuvens carregadas de tempestade e uma chuva forte começa. Ele verifica que a passagem leva realmente a um longo túnel e Eric se entusiasma com a descoberta. Yolanda fica curiosa para saber até que ponto vai a toca do coelho nesse buraco. Victor e Jennifer não partilham entusiasmo e estão cada vez mais apreensivos com cada avanço do grupo. Então Cass ilumina algo estranho que parece ser os restos de um cabra, mas ninguém consegue explicar como aquilo foi parar lá embaixo. Alguns passos adiante encontram água a correr pelas rochas. A tempestade lá fora aumenta bastante. Os exploradores atravessam um estreito até chegar a um lago subterrâneo e todos se admiram com a beleza daquele santuário inexplorado. Yolanda se esgueira pelas laterais com Jennifer, Victor, Eric e Cash. Eles entram no lago, a água está a bater na cintura deles, mas alguns desníveis do fundo quase fazem Eric sumir. Assim que entram na água, Jennifer ouve algo como que borbulhando e ilumina lá adiante, vendo algumas marolas formadas na superfície. Ela grita para alertar, mas o barulho da água correndo impede que os outros ouçam. Então uma vibração intensa está a espalhar-se pelas rochas e chega com força pelo túnel, derrubando todos na água e aumentando o nível do lago drasticamente. Eles começam a gritar e apressam-se para subir para as rochas laterais, ficando ilhados no fundo da gruta. Passado o susto, o grupo começa a planejar meios de sair logo dali, pois agora a passagem por onde entraram está submersa. Eric diz que é possível mergulhar até a parte do túnel que está acima da água. Mas Jennifer fica apavorada com a ideia de ficar debaixo de água numa caverna assustadora e muito perigosa.
Ela prefere esperar que a água desça, porém o Eric ilumina uma pedra na frente deles, mostrando que o nível da água não parou de subir e vai ser mais difícil sair dali daqui a pouco. Jennifer ainda tem muito medo de entrar na água por ter visto algo suspeito no escuro lá atrás. Eles precisam encontrar a mochila de Cash com as chaves ou não terão como sair da floresta também. Quando Eric entra no lago, a água bate no pescoço dele, os outros o seguem em fila até ao lado oposto. Então que Victor vê um objeto a boiar não muito longe dele e percebe que é a mochila. Ele avisa que vai buscar enquanto os outros chegam à boca do túnel. Eric planeja nadar pela passagem e voltar a seguir para verificar se a travessia é segura antes que todos entrem. Pelos seus cálculos, serão no máximo 15 segundos debaixo de água. Ele está prestes a entrar quando Victor dá um grito e Yolanda começa a chamá-lo e ilumina a superfície do lago, mas ninguém responde e ela não vê o marido em parte alguma. Aflitos, os outros começam a procurá-lo também e ele ressurge de repente, mas é puxado para baixo logo de seguida e tudo acontece muito rápido. Ninguém consegue ver o que está a atacar Victor. Eric manda que todos saiam da água imediatamente. Cash e Yolanda sobem por um lado enquanto Jennifer e Eric ficam na margem oposta. Yolanda começa a chorar ao ver uma pessoa a boiar perto dela quando Cash puxa o corpo e ela vê que não são as roupas do seu marido. Logo em seguida Victor começa a gritar e todos o iluminam com as lanternas. A água está toda vermelha à volta dele. Ele consegue aproximar-se da borda com braçadas sofridas e Eric vai ao seu encontro para ajudar e neste momento Jennifer vê o crocodilo a chegar e começa a gritar para nadarem mais rápido e conseguem escapar. Victor está muito mal e o kit primeiros socorros não funciona nele. Jennifer diz que ele precisa de ser levado a um hospital a Piodo. Eric então decide que ele e Cash vão nadar até onde haja sinal e chamar o resgate e apanhar a arma no carro. Cash recusa a participar, mas então Jennifer também diz ao marido que isto é uma loucura e Eric explica os seus motivos para além da situação de Victor. Eles todos estão presos com um animal extremamente territorial e que não vai descansar até se livrar de todos eles. Vocês podem estar seguros aqui nessa margem, mas isto não vai durar muito tempo. Desconhecido e todos ficam à espera quase sem respirar. Assim que a fera morde a ISC, Eric e Cass aproveitam e entram na água e precisam de se mover muito lentamente, pois o crocodilo é sensível a vibrações e virá atrás deles. Os dois cruzam as metades do lago e encontram-se no meio. O mergulho é realmente curto e eles conseguem logo a tirar a cabeça da água. Eric fica em estado de alerta ao ver bolhas na superfície que desaparecem subitamente. Depois Cass dá um grito e diz que sentiu alguma coisa, mas Eric mergulha para verificar e não vê nada. Entretanto, Victor começa a sofrer um ataque de asma e a sua bombinha está na mochila da esposa na outra margem. Mesmo tentando o seu melhor lançamento, Yolanda falha terrivelmente. A bombinha cai mesmo no meio do lago. Ela vasculhar a mochila caso tenha trazido mais uma, mas descobre que não. O Victor está a respirar com muita dificuldade e a Yolanda não aguenta vê-lo. Sofrimento dele, ela decide entrar na água para apanhar a bombinha. Jenny pede que ela não o faça, mas percebe que é inútil e depois ajuda a iluminar o caminho. Assim que ela apanha a bombinha, as duas ouvem o barulho de água salpique no fundo da gruta. Jennifer vê que o crocodilo já está muito perto para que Yolanda possa correr até à margem, por isso manda a ficar imóvel. Ele passa rente em ela e abocanha o resto do corpo que ainda estava a boiar. Por ali Yolanda sai disparada e Jennifer agarra-lhe o braço puxando o amiga para cima. Ela aplica a bombinha depressa e Victor volta a respirar normalmente no túnel. Cass e Eric chegam à passagem estreita por onde entraram. Desta vez o troço submerso será um pouco maior e Eric diz que pode ir sozinho, mas Cass responde que não vai deixá-lo ficar com toda a glória. Com um aperto de mão que pode ser o último, eles sustêm a respiração e mergulham para o completo horror da dupla. Não há qualquer abertura para o outro lado, pois a força da água deslocou algumas das rochas, bloqueando a passagem. Até tentam libertar a saída, mas as pedras nem se mexem. O caminho de regresso ao lago não é tão tranquilo como a ida, pois o nível da água é muito mais elevado e agora há mais trechos submersos. Num deles fica com o pé preso numa pedra e não consegue chamar Cash. Ele puxa a perna com toda a força e quase se afoga antes de conseguir soltar-se. Cash já está na parte do túnel que é a mais próxima do lago à espera de Eric e, estranhando a demora, algo começa a borbulhar de novo a alguns metros de distância. Torcendo para que seja o amigo, ele mergulha para dar uma olhadela. Ele não vê nada de início, mas depois a boca do crocodilo aparece bem no feixe de luz e depois desaparece totalmente. Petrificado, Cash volta à superfície e tenta ficar imóvel até ganhar coragem para espiar de novo. O crocodilo ataca-o subitamente pela direita. Cash grita e tenta soltar, mas logo desaparece sobre a superfície. Em seguida, Eric chega ao mesmo ponto do túnel e começa a chamar o amigo sem resposta. Depois vê uma luz estranha vinda de dentro de água e encontra a lanterna do capacete de Cash no lago. Jennifer sente uma brisa leve e começa a tentar descobrir de onde está a vir. Jennifer encontra uma passagem que ninguém tinha visto antes e ao mesmo tempo o Eric está a chegar de volta cheio de más notícias. Os outros entristecem-se ao saber o que se passou com Cash, mas quando ele diz que a saída está bloqueada, Jennifer avisa que encontrou uma alternativa. A fenda é bastante estreita, mas pelo menos ainda está totalmente fora de água. Como Eric pede a Jennifer que fique cuidando de Victor.
Pouco depois de os dois entram pela fenda, Jennifer percebe que a água começou a subir mais rapidamente. Victor está muito fraco e mal consegue mexer, mas ela insiste para que ele tente, ou os dois vão morrer ali mesmo. Precisam entrar na água com muito cuidado. Ela ajuda o Victor a entrar no lago e seguem até uma rocha um pouco mais elevada. Vendo que a mochila ficou na borda, ela vai até lá buscar. Mas ela ouviu a água tremendo ali na frente. Com a lanterna iluminando, ela não viu nada, mas de repente uma enorme boca aparece, cheia de dentes afiados, bem na sua frente. Jennifer assustou e caiu em cima de Victor e ele grita ao alto de dor. O grito assustou a fera e ela foge dali. Jennifer já sabe que não é seguro ficar ali e começa a puxar Victor. As pernas de Victor estão penduradas, mas ele consegue sair. Victor falar que vai ser pai e que isso é um milagre, pois os médicos disseram que a químio que ele fez provocaria esterilidade. Eric e Yolanda chegam ao fim do caminho e descobrem que também não há como sair por ali. Quando Victor pergunta se está tudo bem, ela disfarça. Desconfiada de um romance secreto, Jennifer apanha a câmara de Yolanda e encontra fotos da amiga com Eric. A mochila com as chaves do carro está na água. Voltando à beira de onde acabaram de sair, ela se estica sobre a água para apanhar a mochila, mas não consegue alcançar. Criando ondinhas na água, ela entra no lago, mas as marolas afastam a mochila. Victor percebe o crocodilo a nadar para lá. Ao tentar sair dali da borda, Jennifer escorrega e bate com a cabeça. Victor se arrasta até ela e começa a puxar o seu corpo para fora. Ela recupera os sentidos a tempo de ver o crocodilo saltando para fora da água, arrastando Victor para o fundo do lago. Jennifer tapa o rosto para não ver a cena terrível com o seu amigo. Ela então pega a mochila. Ela e vê uma luz debaixo d'água, são seus amigos retornando. Yolanda pergunta onde está o seu marido e Jennifer começa a chorar. Eric fala que a fenda não tem saída. Jennifer perde a paciência e começa a culpá-lo pelo passeio irresponsável. Eric conforta Jennifer e pergunta se os dois estão a ter um caso. Yolanda diz que foi apenas um grande erro, confirmando que Eric é o pai do bebê dela. Jennifer se sente agora atraída de verdade, mas prefere concentrar numa forma de sair daquele labirinto de morte. Eles percebem uma fonte de luz na água e pode ser o sinal de uma passagem para fora dali. Jennifer é a única que quer tentar sair do buraco inundado, em vez de ficar parada esperando a água abaixar. Ela resolve seguir na direção da luz. Os outros que sobraram decidem seguir atrás dela. Eric fica por último desta vez, sempre de olhos na superfície, mas percebe que algo aproxima e grita para nadarem rápido. Ele pega sua faca e aguarda o monstro do lago. Jennifer e Yolanda mergulham no túnel iluminado e vão parar em outra caverna. Ali está o depósito do caçador, com pedaços de carniça por todo lado. Porém, elas encontram a saída. Elas chegam no carro. Yolanda inicia um pedido de desculpas, mas Jennifer diz que não é o momento adequado para isso. E elas saem dali. Mas numa curva da estrada tem uma árvore que caiu com a tempestade violenta. Jennifer não consegue parar o carro e caem dentro do rio infestado de crocodilos. Quando ela percebe que é o mesmo rio de onde acabaram de sair, o monstro do lago aparece. Yolanda pega a arma do Cash, mas está sem munição, e elas ficam olhando em redor até que o crocodilo salta na janela e agora o carro está a afundar rapidamente. Jennifer consegue forçar a janela e sai nadando para fora. As duas começam a nadar para a margem, mas o inimigo de Laz não desistiu da carne branca. Yolanda está com muitas dores e a distância entre as duas nadando já é grande.
Porém, Jennifer alcança a margem. Jennifer alcança a margem e agora começa a disparar no monstro, mas sem mira o crocodilo avança num salto e o leva-pula no braço dela e a arrasta para a morte. Yolanda fica atordoada ao ver aquela cena vermelha e verde. Porém, graças ao roteirista bonzinho da trama, Jennifer emerge viva, enquanto o corpo do crocodilo flutua por alguns instantes, antes de se afundar no rio.